Hoje tem Flamengo! Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de domingo assim, ó, recheado de informações, mas antes de mais nada, não tem como não pedir para que vocês que estão nos assistindo aí, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal Paraquedista Rubro Negro, tem um botãozinho preto aqui embaixo, escrito inscrever-se. Deixe o seu like, acione o sino da notificação para receber todos os nossos novos vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Aí você pode me perguntar, PQD, eu pago quanto para me inscrever no seu canal? E eu te respondo, não paga nada, é inteiramente de graça e ajuda muito no crescimento do nosso canal e é muito gratificante para o nosso trabalho. E vocês assim nos ajudam a manter vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Hoje, Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo jogo de volta do Campeonato Carioca. O Cariocão, aquele campeonato que não tem premiação. Até rimou, né? Mas antes de falar aí sobre o jogo Flamengo e Fluminense, eu quero parabenizar as meninas da Gávea, que conquistaram aí a Copa Rio Feminina. Isso aí com 3 gols de Darlene. O Flamengo venceu o Fluminense aí de forma invicta na tarde de ontem, sábado, lá na Gávea. Então, parabéns para as meninas do Flamengo. Parabéns aí para Darlene, que fez o hat-trick e venceram aí, golearam o Fluminense de 3-0. Como eu disse no shot, é um bom presságio para o jogo de hoje à noite entre Flamengo e Fluminense. É só os rapazes aí seguirem o exemplo das nossas guerreiras, das nossas meninas da Gávea. Então vou falar um pouquinho sobre esse jogo aqui, né, das meninas no estádio aí da Gávea, né? Na tarde de ontem, as meninas da Gávea aí derrotaram o Fluminense pela Copa Rio Feminino e o Flamengo goleou o Fluminense por 3-0 no estádio da Gávea. Com isso, se tornou campeão da competição. Os 3 gols do mais querido foram marcados aí pela meia-campista Darlene e o Flamengo foi campeão invicto. Repetindo aí para vocês, para ficar bem gravado, parabéns, parabéns, parabéns. E ontem também, né, o time do nosso querido aí João Gomes, o Wolverhampton da Inglaterra, recebeu o Chelsea no estádio Molineux pela 30ª rodada da Premier League, com João Gomes como titular. E o Wolverhampton recebeu aí o Blues e venceu por 1-0 e respira longe da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Chelsea entra em crise, né, na maior crise da na sua temporada aí pela Premier League, exatamente aquela que o João Gomes teve um sonho tremendo aí de jogar. Agora eu vou atualizar vocês aqui antes de falar sobre o jogo do Flamengo e Fluminense, antes de falar aí da provável escalação, trazer atualização sobre Arturo Vidal. Arturo Vidal continua internado. Ele fez uma drenagem no seu cotovelo esquerdo, como eu já trouxe no outro vídeo. Esse problema que ele teve no seu cotovelo é o mesmo que ele teve na perna, que quase o tirou do Mundial de Clubes. Não sei se vocês se lembram. Só que ele conseguiu se recuperar. Só que não foi detectado ainda e não foi passado para nós o motivo pela qual está causando essas inflamações nele. Isso não é normal. Ele teve uma inflamação na perna, agora a mesma inflamação ele tem no cotovelo, né? Conversando com um amigo meu que é médico, pode ser uma bactéria que está andando pelo corpo dele e ocasionando isso. Mas, como eu falei, ele vai ficar aí, no mínimo, uma semana fora de combate, vai ficar fora dos 3 jogos do Flamengo que ele tem aí, que é o de hoje à noite, o do dia 13, pela Copa do Brasil e do dia 16 pelo Campeonato Brasileiro. Então, eu estimo melhoras aí para Arturo Vidal e que seja detectado a causa do problema para eles poderem resolver isso. Então, seguindo aqui para a próxima notícia. Rapaz, hoje é dia de tirar aquele nó da garganta, aquele grito que está engasgado aqui, ó, desde o dia 28 de janeiro, o dia campeão, né? Então hoje, 9 de abril aí, às 18 horas, horário de Brasília, no estado do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo vai estar decidindo o título do Campeonato Carioca frente ao Fluminense.
Eu vou trazer aqui a arbitragem e possíveis escalações, principalmente do Flamengo, mas do Fluminense nós praticamente já sabemos quem Fernando Diniz irá trazer a campo. O árbitro, Bruno Arleu de Araújo, árbitro da FIFA do Rio de Janeiro. Assistente, Rodrigo Henrique Correia e Thiago Henrique Correia. No VAR está o Rodrigo Nunes de Sá. O jogo será transmitido aí pela Band, né, TV aberta, e Band Esporte TV por assinatura. Seguindo aqui, Fluminense, Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo ou Vitor Mendes e Marcelo, André, Alexandre e Ganso, John Arias, Keno e Germán Cano. O técnico aí é o Eduardo Barros, porque Fernando Diniz ele foi expulso e não poderá estar à beira do gramado para comandar o time do Fluminense. A provável escalação do Flamengo aí, o Vitor Pereira deve manter a mesma formação do jogo da semana passada frente ao Fluminense, já que ele levou aí para a Libertadores da América um time alternativo. Então sigamos aqui, Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Guilhermo Varela, Ayrton Lucas, Thiago Maia e Gerson, Everton Cebolinha ou Gabigol, Matheus França ou Everton Ribeiro, e lá na frente com certeza estará Pedro. Fora de combate estão Vidal com edema no cotovelo, Arrascaeta, lesão no adutor da coxa, Mateuzinho, fratura na tíbia, e Eric Pulgar com lesão no quinto metatarso. Então, seguindo aqui sobre as particularidades desse jogo de daqui a pouco. Tem algumas particularidades, como eu falei, ó. Flamengo e Fluminense estão empatados no confronto direto. São 6 vitórias em finais para cada lado, valendo a partir do período em que as decisões foram implantadas no estadual. Por isso, se confirmando o título, Vitor Pereira fará parte do título que deu a liderança ao rubro-negro no quesito. Ou seja, Vitor Pereira ainda pode entrar para a história do Flamengo em desempate com o Fluminense com relação à vitória de título do Campeonato Carioca. Entenda aí um confronto direto. No total são 12 finais. Vitória do Flamengo, 6 em 1963, 1972, 1991, 2017, 2020 e 2021. Vitórias do Fluminense, 1936, 1941, 1973, 1984, 1995, gol de barriga de Renato Gaúcho, e 2022, ano passado, que o Flamengo iria conquistar o tetracampeonato inédito do Campeonato Carioca, e aí o Fluminense foi e quebrou essa sequência. Então, essas são uma das particularidades que tem. Ainda tem muito mais histórias envolvendo Flamengo e Fluminense nas decisões do Campeonato Carioca aí. Sabemos que o Flamengo, né, o clube, o time de futebol do Flamengo é oriundo de um time de futebol do Fluminense que teve um problema com a diretoria. Alguns jogadores iriam até parar de jogar de futebol, mas um atleta que era do Remo e do time de futebol decidiram levar essa ideia para o clube de regata do Flamengo, e a diretoria comprou essa ideia e formou o time de futebol, que hoje é um que tem a maior torcida do Brasil, se não for a maior torcida do mundo. Então, seguindo aqui para a próxima notícia. Teve um problema aí envolvendo um jornalista referente aí a Matheus Gonçalves e o seu empresário, né? Isso causou aí um pouco de aborrecimento para o atleta, né, Matheus Gonçalves, para os seus familiares, para os seus empresários e para a diretoria do Flamengo, que deu aquela impressão de que o Flamengo estava tentando promover o jogador para obter vantagem para ele assinar contrato com um determinado empresário. Então, assim, eu acho que esse jornalista até se desculpou, ele apagou esse post que ele fez, mas o Flamengo aí emitiu um comunicado contra o jornalista, no caso envolvendo Matheus Gonçalves. Eu vou trazer aqui para vocês, né? O Flamengo se posicionou contra o trabalho de alguns profissionais da imprensa e cobrou seriedade.
O Flamengo emitiu neste sábado, dia 8, ontem, um comunicado criticando a postura de alguns jornalistas. Segundo o Mais Querido, o motivo da nota de repúdio foi que um repórter informou que o clube teria forçado a escalação de Matheus Gonçalves. Dessa forma, o jogador seria beneficiado para assinar contrato com a Bertolucci Sport na última sexta-feira, dia 7. Leia a nota, vou ler para vocês a nota, desculpa, na íntegra aqui, para que vocês entendam o posicionamento do Flamengo com relação a esse fato que envolve outras pessoas. Ou seja, toda notícia que for vinculada, ela tem que ser verificada primeiro. Tem que saber qual é a veracidade antes de você transmiti-la para o público, porque causa um mal-estar e tira a credibilidade da imprensa. Então, segue aqui a nota. Abre aspas. O Clube de Regatas do Flamengo vem se posicionar em relação às postagens irresponsáveis do jornalista Jonas Stelman, do S1 Live. De forma leviana, o jornalista acusou o clube de interferir na escalação do atleta Matheus Gonçalves para que assinasse um contrato de agenciamento com a empresa Bertolucci Sport. Justamente no dia do jornalista, dia 7 de abril, o cidadão em questão não realizou o ofício básico da profissão, a checagem dos fatos. Matheus Gonçalves é atleta da Bertolucci Sport desde janeiro de 2019, quando tinha apenas 13 anos de idade, e simplesmente renovou o contrato com a empresa por mais 3 anos. O fato de o jornalista ter postado e deletado o texto não muda os fatos. Repudiamos o mau jornalismo, que muitas vezes influencia e inflama torcedores de forma equivocada e pode levar a atos de violência. Salientamos que a relação de atletas para o jogo e as escalações são escolhas exclusivas do treinador. Portanto, lições contidas nas postagens são passíveis de reparação judicial, pois colocam em jogo a idoneidade de todos os envolvidos na gestão do futebol rubro-negro e também com a carreira do atleta. É isso aí. Por fim, repudiamos quem compartilha e endossa postagens do gênero sem a mínima checagem. Caso do jornalista Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Cobramos responsabilidade e compromisso nos conteúdos publicados e seguiremos o nosso combate aos produtores de matérias fake na cobertura diária do Clube de Regatas do Flamengo. Fecha aspas. Eu admiro muito o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Eu o sigo, é um excelente profissional. Ele também se desculpou, eu assisti o vídeo dele se desculpando com relação a isso, quando ele percebeu que essa era uma matéria enganosa, que o próprio jornalista que postou em suas redes sociais, ele logo em seguida, depois de ter cometido a gafe, ele apagou a postagem, mas como foi dito aí na nota, mesmo apagando, não deixa de ser algo prejudicial, tanto para o atleta, para os seus familiares, o seu staff e o Clube de Regatas do Flamengo. Agora vamos falar aqui sobre quem escala é o técnico, como foi dito aí também na nota. O técnico Vitor Pereira, como eu trouxe no vídeo de ontem à tarde, ele não tem escalado Matheus Gonçalves porque não se enquadra dentro do sistema que ele coloca os jogadores dentro de campo. Por isso o jogador está sendo barrado. Uma grande promessa, um jogador que vinha encantando a torcida, e até o próprio técnico disse que gosta do jeito do garoto jogar. Então por que não arruma um jeito dele entrar em campo? E falando ainda sobre Vitor Pereira, obtive informações de que não tem nada vinculado à vinda ou à possível vinda de Tite para o Flamengo. Isso são especulações, mas dentro da diretoria do rubro-negro, o nome que continua sendo forte para comandar o Flamengo é o do técnico Vitor Pereira. Ou seja, ele tem vínculo com o Flamengo até 31 de dezembro e a diretoria do Flamengo pretende mantê-lo no cargo até tal. Porém, nós sabemos que tudo pode mudar de uma hora para outra.
Sabemos aí que o técnico Dorival Júnior, que conseguiu ganhar o campeonato Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, ele foi demitido porque o contrato dele havia se encerrado. Ou seja, não tinha nenhum tipo de multa para ser paga. Então o vínculo dele com o Flamengo tinha acabado. Ele disse, o Flamengo não quis continuar com Dorival Júnior, rescindiu o contrato dele, não. O contrato dele havia se encerrado. O Flamengo não tinha custo nenhum mais com ele. Agora sim, com o Vitor Pereira tem essa multa aí de 15 a 18 milhões de reais que o clube não está querendo pagar. Então, mesmo o Flamengo tropeçando, o técnico Vitor Pereira, por enquanto, por determinação da diretoria, permanecerá no cargo. Galera, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Logo mais, temos Mengão no Maracanã, às 18 horas, contra o Fluminense. E outra coisa, galera, vão pro estádio, vão torcer, vão gritar, vão cantar, incentive o Flamengo. Depois que acabar o jogo, aí sim, chama Vitor Pereira de burro, faz o que quiser, mas esse é o momento de nós sermos o 12º jogador. Saudações rubro-negra e até o próximo vídeo.